Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo a médica geneticista, doutora Carla Franck Pinto, que é responsável pelo setor de genética médica do Departamento de Pediatria e Pericultura da Santa Casa de São Paulo. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, viu, doutora Carla? Muito obrigada, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando de um assunto tão importante que é a trissomia do cromossoma 21. Bom, e falar também do Elo 21, você é uma das fundadoras, eu queria começar por aí. O que é o Elo 21? O Elo 21 é uma associação sem fins lucrativos, idealizada por nós e por um grupo de pessoas que gostam, e médicos e profissionais da saúde e da educação, que gostam de saúde e não de doença, que acreditam nas possibilidades, nos talentos. Então, é uma associação que oferece às pessoas com trissomia 21 de todas as idades e aos seus familiares o que há de melhor de atendimento em termos médicos, de reabilitação, de técnicas de medicina integrativa, tentando olhar a singularidade de cada pessoa e procurando fazer com que ela expresse o melhor dela e tenha realmente uma inclusão real, ou seja, seja feliz. Tá certo, respeitada, né? Agora eu vi que você se referiu duas vezes a trissomia, se eu não me engano, foi isso, né? Do 21. É o termo correto para a gente tratar quem tem síndrome de Down? É o que deveríamos fazer? Olha, eu adoro falar sobre isso, porque eu queria dizer que síndrome de Down e trissomia 21, ambos são corretos. Então, vamos ser tolerantes e inclusivos com quem quer falar de um jeito e quem quer falar do outro. O que é a síndrome de Down ou a trissomia do cromossoma 21? Ela é simplesmente a presença de um cromossoma 21 a mais, ou seja, é como se a gente recebesse um pouco mais de material genético. E essa quantidade... Um cromossoma 21 a mais. Então, essa é a condição. Quando eu falo síndrome, o que é síndrome? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas com uma causa. Então, a síndrome de Down é um conjunto de sinais e sintomas que a pessoa pode ter pela presença de um cromossoma 21 a mais. E chama síndrome de Down porque a pessoa que descreveu chamava-se John Langdon Down, que é uma homenagem a ele. Quando a gente fala trissomia 21, eu estou dizendo apenas que é uma pessoa com um cromossoma 21 a mais. Então, imagina comigo, Claudete, se você imagina que eu falo assim, ó, tá entrando uma criança ali que tem síndrome de Down. Você imagina assim, nossa, tá entrando uma criança com todo aquele conjunto de sinais e sintomas que ela pode ter, ela entra, então eu vejo primeiro a síndrome, primeiro a condição, eu não vejo ela. Mas se eu disser para você, tá entrando uma pessoa com trissomia 21, você logo imagina, tá entrando uma pessoa que tem um cromossoma 21 a mais. Eu vejo a pessoa e depois eu vou olhar o que aquele cromossoma 21 a mais causou nela. Então, apesar dos dois jeitos serem corretos, nós preferimos falar trissomia 21, porque é simples assim. E porque tem uma diferença muito grande no olhar, não é? Exatamente. No seu exemplo, há uma diferença enorme. Queria te fazer uma pergunta. O que provoca tanto carinho, tanta afetividade na trissomia 21, então? Na realidade, as pessoas com trissomia 21 são, do ponto de vista de personalidade, iguais às outras, não é? Talvez até por uma questão da questão da deficiência intelectual, então eles acabam sendo mais transparentes, mais sinceros, mais verdadeiros. Eu costumo Demonstram mais. Eu costumo dizer assim, que uma pessoa com trissomia 21, ela vai te devolver em dobro aquilo que ela recebe. Então, uma pessoa que foi criada num ambiente amoroso, empático, com respeito e estímulo, ela vai dar em dobro para a família e para a sociedade aquela postura. Por outro lado, se ela for criada num ambiente oposto, com agressividade, com briga, ela também vai ter um comportamento que não é esse anjinho que a gente está acostumada a ouvir. Agora, doutora, sabe-se por quê? Da onde descobriu por que esse cromossoma a mais acaba acontecendo? Existem 3 mecanismos como a trissomia 21 acontece. A grande maioria deles, 95% dos casos, é porque na hora de formar o óvulo, ou o espermatozoide, em geral é o óvulo,
a gente deveria mandar 23 cromossomos. Todo mundo tem 46 cromossomos, então eu mando 23, meu marido manda 23. Se eu mandar 24 e esse cromossomo a mais for do par 21, é a trissomia do cromossoma 21. Então é porque eu mandei na hora de ovular, como se eu pegasse um baralho de 46 cartas, fosse dividir entre 2 jogadores. Sem querer, eu posso mandar um cromossomo a mais, uma carta grudada, e aí Mas acontece. sabe-se que é sempre a mulher que manda? Na grande maioria das vezes é a mulher. Olha, só para falar aqui, os homens também têm um risco maior de gerar crianças com outras alterações, em geral, alterações nos genes e não dos cromossomos. Isso só para dizer que todo mundo que errar é natural na divisão dos cromossomos ou dos genes. Então, isso é um processo natural que acontece e não deve haver nenhum sentimento de culpa, nem por parte da mãe, nem por parte do pai, porque o sentimento de culpa só gera superproteção e a superproteção acaba limitando todo o potencial daquela pessoa que tem aquela condição. Doutora Carla, nada está relacionado à idade desse casal, a problemas de saúde ou genéticos do casal? Em relação à trissomia 21, nós sabemos que a maior parte dos casos, né, está associada... A maior parte das crianças nasce de casais de qualquer idade. Mas, a partir dos 31 anos de idade, materna, vai aumentando a chance da gente acabar gerando um bebê com trissomia 21. Isso é bem verdade. Nasce mais entre as jovens, porque as jovens engravidam mais, né, do que quando a gente tem mais idade, diminui o risco a probabilidade da gente engravidar. Mas proporcionalmente o risco, conforme eu vou aumentando a minha idade, ele é progressivamente maior, sim. Mas, mais uma vez, não deve haver nenhum sentimento de culpa, porque é uma coisa que acontece ao acaso e em qualquer idade. A chance da gente ter um filho com uma alteração cromossômica, ele aumenta progressivamente, mas é sempre maior do que de dar normal. E sempre existe o aconselhamento genético para a gente procurar antes de engravidar, em qualquer faixa etária. Existem vários procedimentos que a gente pode fazer para a gente cuidar do ninho, é o que eu falo. Então, eu gostaria de saber, normalmente, nos dias de hoje, antigamente eu acho que se fazia mais, se faz exames pré-nupciais? O geneticista é procurado nessa fase para saber se está tudo bem, se vai dar tudo certo? Hoje em dia, mais, mas ainda muito pouco. Infelizmente, nós ainda não temos uma mentalidade preventiva, né? Uma mentalidade que pensa na saúde e manter a saúde. Então, eu vou prevenir a doença, né? E não mas, de qualquer maneira, a trissomia não poderia ser prevenida? Existem mecanismos que a gente pode cuidar da saúde dessa mãe e desse pai antes de engravidar, para diminuir, sim, os riscos de alterações. Porque tem casais que têm um risco maior do que outros de ter filhos com trissomia. Mas por quê? De família, hereditária? Existe alguma causa assim, não? Existem 4% dos casos, a mãe ou o pai tem um cromossoma 21 grudado em outro cromossoma. E aí a gente sabe que o risco de acontecer um filho com trissomia 21 é de até 33%. Isso aparece em exames? Aparece em exames. E quando isso acontece, a gente pode oferecer para o casal outras possibilidades para que eles engravidem de crianças sem alterações cromossômicas. Então, cada caso é um caso. Vale a pena investigar antes de engravidar. E aqui nós estamos falando sobre uma coisa, né? E podemos evitar uma grande quantidade série, de coisas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, quando você está grávida, o que você mais ouve é: ai, parabéns, tomara que venha com saúde. Ou você fala: ai, olha, eu nem quero saber o sexo, vindo com saúde, tá bom, tal. Na verdade, um filho é um presente de Deus. Tantas lutam para engravidar e nunca conseguem, né? Um filho é sempre um presente. E presente a gente não escolhe, né? A gente tem que estar preparada para receber, agradecer e seguir em frente, ser feliz com esse presente, principalmente sendo um filho. Mas como é para uma mulher receber essa notícia? Será que ela está preparada para isso? Nós temos um caso aqui para mostrar, num depoimento, é da Daniele Hernandes, eu convido a doutora a assistir, né? Ela é mãe da Sofia, de 6 anos, e olha no caso dela como foi. Fala então, Daniele, boa tarde. Boa tarde, Claudete, tudo bem? Boa tarde, pessoal do Santa Receita. Eu sou a Daniela Hernandes,
mãe da Sofia. A Sofia é uma criança que tem 6 anos. Quando nós descobrimos que a Sofia teria trissomia 21, nós ficamos bem assustados, nós não conhecíamos o assunto e quando nós procurávamos alguma informação, sinceramente era tudo muito ruim, a gente tinha muito medo. Nós aprendemos muito o que é a trissomia 21 e nós soubemos que tudo é estímulo. Então a Sofia está na primeira série, né, Sofia? Sim. Ah, eu também te amo. A Sofia é letrada hoje, a Sofia faz fono, físio, TO, a Sofia faz educação física, a Sofia faz capoeira. Nós acreditamos que a Sofia vai ter um futuro brilhante, o que depende de nós e dos estímulos e de médicos competentes como a doutora Carla. Nós estaremos fazendo tudo o que for possível e for orientado. Um beijo. Manda um beijo, Sofia. Um beijo. Eu amo. Tchau pra vocês. Que bonitinha, a gente também ama você, viu? Doutora Carla, normalmente qual a reação da mulher? Ela disse que no começo os pais ficaram, ela e o marido, um pouco assustados, né? Qual é a conversa, a importância do médico falar com esses pais? Infelizmente, eu estava lendo um artigo que saiu agora em março, dando conta que no mundo 90% dos casais têm a notícia do nascimento do bebê de uma forma extremamente traumatizante. E isso é muito ruim, né? Porque os médicos e os profissionais da saúde ainda dão a notícia dizendo, olha, nasceu teu bebê com síndrome de Down. Então a mãe e o pai recebem, não o bebê, mas a síndrome de Down. E não, aquele cromossoma 21 a mais não define a criança. Então, ainda, na maior parte dos casos, é uma situação traumática. Esse trauma os pais carregam por muito tempo, então acaba sendo a síndrome, o núcleo da família e não a pessoa que tem a trissomia 21. Então é muito importante as equipes que trabalham com a trissomia 21 auxiliarem os pais a ressignificarem essa situação. E essas iniciativas da gente falar sobre a trissomia 21 e poder orientar, informar, é que vai caindo os preconceitos, vai ressignificando e quando a gente olha para a criança, a gente vê a quantidade de possibilidades, nós também nos surpreendemos quão autônomos eles conseguem ser. Mas esse começo de vida, esse momento da notícia no mundo tem que melhorar. Tá certo. Tem mais uma pergunta para você. Eu fico feliz quando elas próprias gravam essas perguntas e têm a oportunidade de aparecer aqui na tela do Santa Receita. Pode falar. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Lúcia. Meu nome é Cristo. Ele é o Cristo. Ele tem 7 anos. E você? Uma das questões importantes é a fala, né? A fala é um tratamento terapêutico que a gente vem fazendo desde bebê. E eu queria saber um pouquinho sobre novidades sobre esse assunto. Especialmente quando a criança tem apraxia de fala. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Um beijo para você, obrigado pela participação dos dois, doutora. Olha, obrigada pela pergunta. Realmente, essa questão da fala é um ponto central, porque as pessoas com trissomia 21, elas têm a recepção é melhor que a emissão. Então, eles entendem muito mais do que eles se expressam. Então, se a gente nivelar a pessoa com trissomia 21 pelo que nós entendemos, a gente vai nivelar eles por baixo. Então, quem que está com a deficiência aqui? Não é? Então, a gente tem que ter paciência no tempo deles para escutá-los. Isso é uma coisa importante. Então, quando você estiver diante de uma pessoa com trissomia 21, calma e escuta, porque ele vai te dar uma mensagem muito melhor do que você espera ou imagina que ele vai dar. Isso é um ponto. O outro ponto é, realmente a questão da fala ela é mais difícil e tem crianças que têm apraxia da fala, que é uma dificuldade no processamento da fala. E aí a comunicação fica muito mais difícil. A apraxia da fala é uma entidade que se conhece mais recentemente. Existem técnicas de fonoterapia para trabalhar especificamente a apraxia da fala e elas são excelentes. Então é importante o diagnóstico preciso e ele é feito pelo fonoaudiólogo e identificar se é só apraxia ou se tem alguma outra coisa junto e aí uma equipe interdisciplinar e criar para a criança uma estratégia terapêutica que passa muito pelo fono. Eu queria aproveitar para dizer que
agora no dia 21, amanhã, nós lá do Elo, todo ano, nós no Elo presenteamos e sempre gratuitamente, é uma associação, a sociedade com alguma coisa importante, assim, que possa ser útil. Então nós vamos lançar um material que vai estar no nosso site, gratuito, e que faz justamente essa questão, dá uma ferramenta para essa questão de quando eu tenho que começar a falar, justamente quando eu vou tirar o aleitamento, de juntar fono, a motricidade e a nutrição. E nesse aspecto o Brasil cresceu com bons profissionais, com técnicas excelentes profissionais boas, não é? e técnicas, para sem ajudar. dúvida. E nós ouvimos ali, prestamos atenção quando a Daniela, mãe da Sofia, falou que ela aprendeu logo de pronto, de cedo, que incentivar essa criança, estimular essa criança era importante. E é realmente muito importante. A gente viu hoje, né, que ela já é letrada, que ela faz capoeira e tem uma vida aí como de qualquer outra criança. Eu queria saber, onde fica a Elo 21? Vocês têm uma sede? Fica na Vila Mariana, na Essa de Queiroz, Paraíso. Essa de Queiroz, Essa que de número? Queiroz, 488. 488, mas vocês têm atividade lá? A gente tem atividade lá, sim, diariamente. Amanhã? Amanhã também, todos os dias. Especialmente sim, amanhã, os dias, né? Especialmente amanhã. E esse material já está no site ou a partir de amanhã? Esse material, que eu não estou contando todo o material como que é, Tá. porque é um presente. Presente Sim. é no dia do aniversário. Exatamente. Então, amanhã à tarde já vai estar disponível no nosso site. Para todo o Brasil. Para todo o Brasil, no aplicativo, e vocês podem baixar gratuitamente. E lá, doutora, vocês dão orientação também para a mãe que recebeu essa notícia e às vezes, né, não recebeu da maneira ainda como vocês que trabalham nessa causa gostariam que ela recebesse? Vocês apoiam, vocês ajudam? Sem dúvida, a gente, o acolhimento é para a família, ele não é para a criança. Então, anote, é www.elo21, tá aí no vídeo, .down.com.br. Nas redes sociais, basta digitar Elo21 Down, tá? Como tá aí no vídeo. Doutora, o que se espera para o próximo ano? Que avanço vocês esperam aí em relação às crianças, a todos, né? Não só as crianças, mas a tudo que já vem acontecendo e melhorando essa condição e de entendimento, de inclusão? Para o ano que vem, o que a gente espera é a divulgação cada vez mais de que as pessoas com trissomia 21 são pessoas como todas as outras e que suas particularidades sejam respeitadas e que a gente consiga unir cada vez mais a pediatria, a geriatria, para poder dar a essas crianças que agora têm uma longevidade de 70 anos, 60, 70 anos, uma velhice saudável, uma longevidade saudável. Então, o que se espera ao longo desse ano e do próximo é cada vez mais a gente melhorar esse plantio de uma vida adulta e uma velhice saudável, incluída, autônoma. Tá certo. Doutora Carla Frank Pinto, médica geneticista, queria te convidar para voltar. Volta? Claro, eu tinha tanta coisa para prazer com você. Volta. Para a gente falar de outros problemas também ligados à sua área. Um grande Muito beijo, obrigada, foi um prazer conhecê-la. Um prazer enorme. Fazia tempo que não vinha Aparecida? Fazia tempo. Vou dar uma passadinha para dar uma rezadinha. Vai, porque o santuário está muito lindo demais, é uma honra estar aqui, uma realmente emoção, muito uma bonito. emoção. Obrigada, Obrigada. doutora.